E toda segunda-feira pela manhã eu vou estar aqui com vocês para a gente discutir assuntos do nosso dia a dia e para a gente refletir e sempre evoluir como ser humano. Eu conto com a participação de vocês para cada vez mais melhorarmos o nosso programa com a sugestão de temas relevantes, seja eles aqui da nossa região ou de nível nacional, pois traemos aqui também autoridades para debater junto com a gente. Você pode participar juntinho comigo no WhatsApp da Terra e eu mando um abraço aqui para você ao vivo. Então vamos iniciar a semana com o pé direito, lembrando que um pensamento positivo na segunda-feira pode mudar a trajetória da semana inteira. E hoje é uma nova oportunidade para encontrar aquilo que nos leva à felicidade. E é com muita felicidade hoje que eu recebo uma personalidade aqui da nossa região, que é o Dr. Luciano Hall, promotor de justiça da Vara da Infância e Juventude da comarca de Campo Mourão e um especialista em assuntos familiares e principalmente no combate aí à violência e à prevenção contra crianças e adolescentes. Muito bom dia, Dr. Luciano. É muito prazer, seja muito bem-vindo ao programa Tá na Pauta. Bom dia, obrigado, doutor Gustavo. Pode chamar doutor Gustavo ou Gustavo? Não, fica à vontade, Gustavo, melhor. Na informalidade, pode me chamar de Luciano também, fica à vontade. Te agradeço aqui a oportunidade de estar debatendo temas tão importantes, né, que tem muito a ver com o nosso dia a dia. Então, eu espero poder contribuir hoje. Muito legal. Ô, Luciano, e tem algo que chocou a nossa sociedade como um todo, que foi o caso do Henri Borel, que é um menino carioca de apenas 4 anos de idade que foi levado a óbito por uma série de violência dentro de casa. Então, nós temos ali a mãe dele, a Monique, e o padrasto, o Jairo, que hoje estão presos por homicídio qualificado e ele acabou vindo a óbito por uma violência, veja, dentro de casa. Então, violência do padrasto, não sabe se ainda muito certo, não se apurou ainda a culpa da mãe nesse sentido, mas ela encontra-se presa também. No entanto, esse é o assunto principal que norteia a nossa conversa hoje aqui, que é a Lei 14.344 de 2022, que foi apelidada, denominada aí pelo nosso Poder Judiciário, né, e a comunidade jurídica como um todo, como Lei Henri Borel. E, doutor, eu quero que você passe hoje ao nosso ouvinte, que está na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, o que é a violência doméstica e familiar contra a criança, o que difere, por exemplo, da violência doméstica contra a mulher. Certo. Quando a gente pensa em violência, né, contra um homem, contra uma mulher, contra um idoso, contra uma criança, às vezes a gente imagina que elas têm as mesmas causas, ocorrem nos mesmos lugares, eles têm a mesma forma de acontecer, só que isso é uma inverdade. Quando a gente fala de violência, por exemplo, contra um jovem, a maioria da violência contra o jovem acontece na rua. Briga, acidente de trânsito, droga, enfim. Já a violência contra a mulher, ela também acontece bastante na rua, em instituições, mas acontece também de forma bem forte nas casas. E quando se fala de criança e adolescente, a estatística nacional, isso na verdade internacional, indica que de cada 10 crianças que são agredidas, e quando fala de agressão, desde uma agressão física, quanto uma ameaça, uma agressão psicológica, de cada 10, 8 dessas agressões ocorrem dentro da casa. Então não é na escola, não é na rua, não é no vizinho, é dentro de casa. Então isso mostra que é uma violência diferente, a forma de combater essa violência é diferente. E para você descobrir ela é bem mais complicado. Então, a violência contra a criança e adolescente é uma violência que tem essa característica. Geralmente ela acontece dentro de casa e praticada por familiares, pessoas próximas. Então, por isso que a gente tem que ter um olhar diferenciado para esse tipo de violência. Então, muito importante também, doutor, é a situação de coabitação. Veja, a lei trata essa violência familiar ali somente de pessoas que residem sob o mesmo teto ou pode ser, por exemplo, parentes que não residem ali no mesmo ambiente familiar? Então inclui todas, né? Todas as pessoas que praticam algum tipo de violência contra criança e adolescente estão abarcadas nessa lei. Mas, como eu disse, no modo geral, são pessoas próximas da criança. Quando a gente pensa em abuso, né? Uma situação hoje que está sendo discutida muito, abuso sexual.
A maioria dos casos é praticado pelo padrasto, pelo pai, pela madrasta, pelo irmão, pelo tio, pelo avô. Não são pessoas da rua, pessoas estranhas, né? E por isso que essa lei, ela trata, lógico, todas as violências, mas ela tem uma atenção especial para o núcleo familiar, para a gente ter uma atenção dentro de casa para ver o que está acontecendo, para poder identificar essas violências, que é muito difícil. Perfeito. Com relação ao caso do Henri Borel, e eu não quero tratar exatamente desse caso, mas esse caso me chamou a atenção. O Jairo tinha conhecido a Monique e após 3 meses apenas eles começaram a morar junto. Veja, então ela levou o seu filho para morar, para coabitar, junto com uma pessoa que ela conheceu há 3 meses apenas. Isso é um risco muito grande, né, doutor? A pessoa que contrai novo relacionamento, veja, ela tinha acabado de terminar um casamento, e 3 meses depois que ela conheceu, ela já passou a morar com esse novo parceiro. Isso tem que ser levado muito a sério pelas pessoas que trazem pessoas de fora, estranhos, para morar embaixo do mesmo teto, né? Não, sim. Para conhecer uma pessoa leva tempo, às vezes anos. Perfeito. Às vezes pessoas casadas aí há 30 anos e ainda não conhecem 100% o marido, a esposa, né? O filho, a filha. Então, é muito complicado, porque o que a gente vê bastante, né? Essa proteção, às vezes, da mulher, a maioria das vezes é da mulher, para o agressor, para o abusador, o companheiro, né? Às vezes, como esse exemplo, né? do Henri Borel, pouco tempo. Então, de repente, já havia sinais de que essa pessoa ela era uma agressora de crianças ou até abusadora, né? Sem entrar num caso concreto, mas por causa dessa paixão, desse amor, isso acaba a pessoa acaba ficando cega, né? Literalmente cega para isso e acaba protegendo, no intuito de proteger o seu grande amor, ela acaba não protegendo o seu amor maior, que deve ser o filho, a filha. Perfeito. E a título de curiosidade também, nesse caso, o Jairo já possuía 2 antecedentes, não formais, mas boletins de ocorrência, já realizados exatamente nesse tipo de violência, que é a violência contra ex-namoradas, veja, filhos de ex-namoradas. Então, ou seja, ele já carregava com isso, isso piora a situação dele, obviamente, né, porque ele já não ostenta bons antecedentes. Então, digamos assim, são marcos na vida da pessoa que ela vai levando. Puxando e fazendo já uma ponte, a lei, doutor, ela traz algo muito curioso, e eu queria que o doutor explicasse para nós, que ela tenta, pelo menos, eu não sei se está acontecendo na prática, mas ela tenta fazer com que crie-se um banco de dados acerca de pessoas que cometem esse tipo de violência, para que essa rede de apoio interna ela se interligue no país inteiro. Tem alguma coisa que acontece? O Ministério Público faz isso em Campo Mourão? Como funciona? Essa lei, como a gente estava conversando um pouquinho antes aqui, antes da gravação, da nossa conversa aqui ao vivo, ela foi uma lei que foi copiada da Lei Maria da Penha, né? Então é uma lei hoje que já a Maria da Penha todo mundo conhece, né? De proteção à mulher. E aí, por conta dessa situação com o menino, Henri Borel, eles acabaram aproveitando essa lei, adaptando e falaram, agora no Brasil a gente tem muito disso, né? As leis, às vezes, elas são criadas a partir de fatos concretos, né? São casuísticas, então tira um projeto de lei da gaveta, que de repente precisaria ser mais amadurecido, e aí por conta do fato a opinião pública faz pressão e é feita essa lei. Então, nesse caso, foi criada uma série de mecanismos aí na lei, né? Mas, infelizmente, pouquíssimos desses aí, primeiro que muitos não seriam necessários, porque estão repetindo coisas que o ECA já fala. E segundo, que trazem copiam situações da Lei Maria da Penha que não são aplicáveis, né? Eu entendo que não são aplicáveis à situação de criança e adolescente. Por exemplo, essa situação, foi comentado o banco de dados, só já respondendo, ele ainda não existe. Tá? Foi criada a lei, mas o banco de dados, pelo menos nível do Ministério Público e Poder Judiciário, ele tem no sistema nosso interno, mas não esse interligado nacional. O que tem é do Disque 100, que é do governo federal. Então, toda denúncia envolvendo criança e adolescente tem um Disque 100. Então, essas ligações são registradas. Mas eu queria dizer, por exemplo, eu não sei se você vai falar isso mais na frente, mas o grupo, né, de agressores, né, que hoje tem, né, homens que agridem mulheres, às vezes o juiz encaminha para participar de uma terapia de grupo de agressores.
Só que isso talvez funcione para a violência contra a mulher, mas contra a criança, né? Como é que você vai colocar um abusador numa terapia de grupo ali, ou uma pessoa ali que agride seu filho de forma sistemática por uma questão cultural, ele apanhou do pai, então ele vai agredir o filho. Então, eu acho que é mais complicado, tem que ser casos tratados mais individualmente, né? Então, assim, em resumo, a lei, ela existe, na verdade, ela vai repetir várias coisas que já funcionam, mas ela também traz algumas situações que tem que ser melhor debatidas aí para ter alguma eficácia. Doutor, tem também uma parte da lei que menciona a omissão de pessoa que sabe que acontece violência no seio familiar. Que ela sabe que acontece, mas ela assim faz vista grossa e tudo mais. Agora a lei taxa isso, principalmente a lei em Borel, ela taxa isso como um crime, né? E, inclusive, denomina pena para isso. A pessoa que souber, que está nos ouvindo agora aqui, sabe que ali no seu vizinho tem um espancamento de criança, isso é corriqueiro para ele, ou sabe que dentro da sua família tem situações de violência desse tipo, não só violência física, mas, por exemplo, violência moral. O que ela pode fazer aqui em Campo Mourão, além do Disque 100 que o doutor acabou de mencionar, para que a autoridade policial, para que o Ministério Público, até o mesmo Conselho Tutelar, saiba disso, tome conhecimento. Aqui em Campo Mourão, como que nosso ouvinte pode fazer esse tipo de denúncia? Essa foi uma das novidades dessa lei que eu achei que talvez vai trazer mais resultado prático. Porque antes, a gente vem numa cultura de que eu não me meto na família do vizinho, né? O problema do vizinho, da família dele, eu não devo meter. Seja agressão contra a esposa, seja a disciplina dos filhos, isso aí é coisa de família. Essa é uma cultura que vem lá desde trás, né? Só que a gente está num momento hoje em que a gente vê que não é bem assim, né? A responsabilidade de cuidar da criança, a Constituição fala, é da família, é do Estado e da comunidade como um todo. Está na Constituição Federal. Então a lei ela veio tirar essa opção que a gente tem de se deparar com situação de violência contra a criança, ficar quieto porque é uma situação de família. Então nós somos obrigados agora, sob pena de estar respondendo criminalmente, a estar denunciando as autoridades. Não quer dizer que a situação de violência aconteceu, mas se a gente percebe que há indício, a nossa obrigação é denunciar, e aí os órgãos que têm todo esse preparo, eles vão ter esse cuidado, é lógico, de não expor quem que denunciou, de não chegar acusando, mas de ver realmente se aconteceu. Então aqui em Camorão, por exemplo, o principal órgão é o Conselho Tutelar. Então, situação de violência contra a criança, qualquer tipo. Uma agressão mais forte, um xingamento, uma ameaça, suspeita de abuso, Conselho Tutelar. Primeiro, o órgão que está mais qualificado a fazer isso no primeiro momento é o Conselho Tutelar. A partir disso, o próprio Conselho vai estar, de repente, contatando a polícia ou encaminhando para o Ministério Público, e aí a gente vai apurar se é uma situação que realmente tem elementos ou não. Mas não é nossa opção mais, Gustavo, é nosso dever, sob pena de estar praticando um crime, estar denunciando as autoridades, uma suspeita. Interessante que o tipo não fala que não tem que ter havido, tem que ter prova da agressão, da ameaça. Não, é uma suspeita. Se tiver uma suspeita indício, a gente tem que denunciar. Perfeito. Isso, na verdade, é de cunho social, né, doutor? Você falou, não se trata mais ali de uma opção, e sim de um dever. O que acontece em muitos dos casos, doutor, e eu percebo também na prática, são pessoas que têm medo depois de uma represália. Né? Então, eu percebo que também a lei trouxe um mecanismo de proteção ao denunciante. Então, essa pessoa que denunciar, por exemplo, o seu vizinho ali, que há espancamentos ali rotineiros, essa pessoa será exposta, será colocado o nome dela, ela será levada, por exemplo, ao fórum para dar algum tipo de depoimento? Não, é só se ela quiser, né? Mas na prática o que acontece é que o Conselho Tutelar coloca nos relatórios, recebeu a denúncia anônima. E aí, a partir dessa denúncia anônima, o Conselho vai lá e verifica, vê se ela é procedente ou não. Então, há uma proteção total à pessoa que está denunciando, né? Então, pode ficar tranquilo quanto a isso. Não tem a menor possibilidade da pessoa que denunciou, se ela informar que não quer ser identificada pelo possível agressor. Show de bola. E agora, eu quero falar um pouquinho também sobre as medidas protetivas em face da criança. Nós temos aí as medidas protetivas da Lei Maria da Penha, muito conhecidas, né, em âmbito nacional, e também levadas muito a sério, né, doutor? Principalmente pelo Poder Judiciário também aqui de Campo Mourão, que atua fortemente, principalmente com a chegada da nova delegada da mulher. Nós temos
talvez, como você falou, um copia e cola para a criança. Como que funciona, doutor, para solicitar medida protetiva em face do agressor quando o assunto é criança ou adolescente? É o mesmo ritual, doutor? Tem que ir na delegacia solicitar? Precisa de algum advogado? Acredito que não. Como que funciona? Qual que é a maneira dessa pessoa solicitar uma medida protetiva? Não, é bem parecido, né? Só que tem algumas particularidades. Então, o prazo ali é, né, de 24 horas, é feito um pedido, pode ser para a autoridade policial, pode inclusive até ser feito para o Conselho Tutelar, daí o Conselho Tutelar vai estar encaminhando isso, ou para o Ministério Público. E aí o juiz vai determinar o afastamento desse agressor, encaminhamento para um grupo ali de terapia, encaminhamento para algum serviço do município. Só que aí a gente tem uma particularidade e que a maioria das vezes em que a criança está em risco, como é uma situação emergencial e às vezes a criança não consegue se proteger, a criança acaba sendo acolhida, né, por uma situação provisória. Então ele vai para o abrigo na nossa cidade e fica lá até ser feita uma análise da situação para ver se dá para retornar a criança ou não, ou encaminhar para algum outro parente. Então, diferentemente da Maria da Penha, onde é bem fácil, né, e é bem comum o afastamento do agressor no lar e a mulher permanecer no lar, com cada criança, às vezes você manter a criança no lar, você não vai conseguir proteger ela, porque às vezes a violência vem dos dois pais, né? Ou às vezes a violência vem do pai e a mãe é conivente. Então você tem que acabar tirando a criança mesmo. Então, nesse aspecto, as medidas protetivas elas funcionam um pouco diferente, porque às vezes a gente tem que tirar a criança do lar, não tem como mesmo. Entendi. Doutor, tem uma situação prática acerca da medida protetiva, e principalmente o senhor menciona uma coisa muito legal, que é o afastamento, essa possibilidade de afastamento do agressor da casa, nem sempre é da criança, né? A criança é nos últimos dos casos. Eu percebo muitas mulheres, doutor, que são presas ali no sentido financeiro ao marido. Tá? Então se ela fala, se eu denuncio e ele sai daqui de casa, eu não tenho o que comer. A dúvida que eu quero que você tire para os nossos ouvintes é: o pai que é retirado ali de forma forçada pela autoridade judiciária, ele tem a obrigação de prestar alimentos ainda? Quando ele é retirado do seio ali familiar, ele tem que continuar provendo a sua família? Sim. A obrigação de alimentos, ela continua com a separação do casal, enfim, com a mudança para outro país, né? A gente teve até um caso essa semana da pessoa no Japão, a gente fazendo audiência com ela, né? E ele pagando alimentos e a criança aqui no Brasil. Então, e com o afastamento do lar, com muito mais razão, né? Porque se a pessoa não está aí para prover, e ele é o esteio da família, então ele tem que pagar alimentos. Então, quanto a isso, podem ficar tranquilos que ele é obrigado, o agressor ele é obrigado a continuar pagando alimentos. Veja, então, isso foi o Dr. Luciano. Dr. Luciano, que tem atuação muito forte aqui na nossa região, uma pessoa muito respeitada no meio judiciário e que hoje trouxe ali para nós algumas novidades legislativas acerca da proteção da criança e do adolescente. É uma inovação, é o Estado tentando aí prover um pouco mais de cuidado às nossas crianças, né, que por algumas vezes, ou na verdade não raras vezes aí, estão em situação de abandono e expostas à violência e não tem como chegar à autoridade policial. Então é por isso, talvez, que essa lei também vai ter alguma utilidade prática pelo fato de você se omitir agora responder criminalmente por isso. Então, muito obrigado, Dr. Luciano, por essas dicas aí, por essas informações tão valiosas aí de cunho social para a sociedade, para a comarca de Campo Mourão. Eu queria que agora o senhor deixasse uma mensagem para o nosso ouvinte, para que ele realmente enfrente esse problema. Esse problema não é só do Estado, esse problema é de todos, é da sociedade em geral. Quando uma criança, como o Henri Borel, morre, todos nós perdemos, né? Nós perdemos uma criança de 4 anos aqui da nossa sociedade. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem aí para o nosso ouvinte, para que ele participe sim da sociedade e ajude como um todo, né? Porque é um serviço nosso, é um serviço que a gente tem que ter para dentro de nós e não simplesmente ignorar. Muitíssimo obrigado, Dr. Luciano. Obrigado mais uma vez aí pelo convite, espero ter contribuído. E o que eu posso dizer com relação à violência contra a criança e adolescente, essa minha mensagem final, é que essas violências, inclusive a do Henri Borel, né, ela não acontece da noite, né, da noite para o dia.
ela não acontece de uma vez só, né? A violência, seja violência, abuso, agressões, maus tratos, é um processo que a criança já vem dando sinais com o tempo. Só que a gente não percebe. A gente, nossa vida corrida, às vezes a gente não presta atenção no nosso filho, né? Nossa filha, nosso sobrinho. E às vezes ela está dando sinais de sofrimento, né? Ela muda a rotina dela, muda o humor de uma hora para outra. Você vê ela mais quietinha, uma criança expansiva, acanhada. Tudo isso são sinais. E eu acho que se a gente, quanto sociedade, começar a prestar mais atenção nas nossas crianças, você que é professora, você que é cuidadora, cuidador, é babá, pai, mãe, tio, avô, se a gente começar a prestar atenção mais nas nossas crianças, nos sinais que elas dão, a gente pode evitar muitos abusos que hoje acontecem. Então converse com seu filho, com a sua filha, preste atenção, veja como está a rotina dele, as amizades. Você vai ver que você vai descobrir muita coisa sobre a vida dele e de repente até identificar uma situação de sofrimento. E nada melhor do que prevenir, do que de repente a gente aplicar as medidas mais graves. O melhor remédio é a prevenção, não tenha dúvida. Show de bola. E isso casa muito também com esse caso prático que a gente citou aqui, em que o Henri Borel, por algumas vezes, mencionou para a mãe que não queria ficar com o seu padrasto, não queria ir no mesmo carro dele, enfim. Isso são sinais, como o doutor falou ali, que a gente precisa captar, porque não é da noite para o dia que acontece uma tragédia dessa. Então, queria pedir também para que os nossos ouvintes sigam o Tá Na Pauta no Instagram, @TaNaPautaTRFM, e também desejar uma boa e abençoada semana a todos.